Quimera Audiolivros apresenta O que é o Espiritismo? Um livro de Allan Kardec. 14ª parte. Capítulo 2. Noções elementares de Espiritismo. Continuação. Consequências do Espiritismo. 100. Ante a incerteza das revelações feitas pelos Espíritos, perguntarão: para que serve então o estudo do Espiritismo? Para provar materialmente a existência do mundo espiritual. Como o mundo espiritual é formado pelas almas daqueles que viveram, resulta de sua admissão a prova da existência da alma e sua sobrevivência ao corpo. As almas que se manifestam nos revelam suas alegrias ou seus sofrimentos segundo o modo como empregaram o tempo de vida terrena. Nisto temos a prova das penas e recompensas futuras. Descrevendo no seu estado e situação, as almas ou espíritos retificam as ideias falsas que faziam da vida futura, e principalmente acerca do tipo e duração das penas. Passando assim a vida futura do estado de teoria vaga e incerta, ao de fato conhecido e positivo, aparece a necessidade de trabalhar o mais possível durante a vida presente, que é tão curta, em proveito da vida futura, que é indefinida. Suponhamos que um homem de 20 anos tenha a certeza de morrer aos 25 anos, que fará ele nestes 5 anos que lhe restam? Trabalhará para o futuro? Certamente que não. Procurará gozar o mais possível, acreditando ser uma tolice submeter-se a fadigas e privações sem proveito. Porém, se ele tiver a certeza de viver até aos 80 anos, seu procedimento será outro, porque então compreenderá a necessidade de sacrificar alguns instantes do repouso atual, para assegurar o repouso futuro, durante longos anos. O mesmo se dá com aquele que tem a certeza da vida futura. A dúvida relativamente a esse ponto conduz naturalmente a tudo sacrificar aos gozos do presente, daí porque se dá excessiva importância aos bens materiais. A importância que se dá aos bens materiais excita a cobiça, a inveja e o ciúme, do que tem pouco contra aquele que tem muito. Da cobiça ao desejo de adquirir a qualquer preço o que o vizinho possui, o passo é simples. Daí ódios, querelas, processos, guerras e todos os males engendrados pelo egoísmo. Com a dúvida sobre o futuro, o homem que é acabrunhado nesta vida pelo desgosto e pelo infortúnio só vê na morte o fim dos seus sofrimentos. E assim, nada esperando, procura a aproximação desse término pelo suicídio. Sem esperança de futuro, é natural que o homem seja afetado e se desespere com as decepções por que passa. Os abalos violentos que experimenta repercutem no seu cérebro, e são a fonte da maioria dos casos de loucura. Sem a vida futura, a atual se torna a coisa principal para o homem, o único objeto de suas preocupações, ao qual ele tudo subordina. Por isso, quer gozar a todo custo, não só os bens materiais como as honrarias. Aspira a brilhar, elevar-se acima dos outros, superar os vizinhos por sua ostentação e posição. Daí a ambição desordenada, e a importância que dá aos títulos, e a todos os efeitos da vaidade, pelos quais ele é capaz de sacrificar a própria honra, porque nada mais vê além. A certeza da vida futura, e de suas consequências muda totalmente a ordem de suas ideias, e lhe faz ver as coisas por outro prisma. É um véu que se levanta descobrindo um imenso e esplêndido horizonte. Diante da infinidade e grandeza da vida de além-túmulo, a vida terrena some-se, como um segundo na contagem dos séculos, como grão de areia ao lado de uma montanha. Tudo se torna pequeno, mesquinho, e ficamos pasmos de haver dado importância a coisas tão efêmeras e infantis. Daí uma calma no meio dos acontecimentos da vida, uma tranquilidade que já constituem uma felicidade, comparadas às desordens e tormentos a que nos sujeitamos, com o objetivo de nos elevarmos acima dos outros. Daí também uma indiferença para as vicissitudes e decepções que, tirando todo motivo de desespero, afasta numerosos casos de loucura e desvia forçosamente o pensamento do suicídio. Com a certeza do futuro, o homem espera e se resigna. Com a dúvida perde a paciência, porque nada espera do presente. O exame daqueles que já viveram, provando que a soma da felicidade futura está na razão do progresso moral efetuado e do bem que se praticou na terra.
que a soma de desditas está na razão dos vícios e más ações, imprime em quantos estão bem convencidos dessa verdade, uma tendência bastante natural para fazer o bem e evitar o mal. Quando a maioria dos homens estiver convencida dessa ideia, quando ela professar esses princípios e praticar o bem, este, impreterivelmente, triunfará do mal aqui na terra. Os homens procurarão não mais se molestarem uns aos outros, regularão suas instituições sociais, tendo em vista o bem de todos, e não o proveito de alguns. Em uma palavra, compreenderão que a lei da caridade ensinada pelo Cristo é a fonte da felicidade, mesmo neste mundo, e assim basearão as leis civis sobre as leis da caridade. A demonstração da existência do mundo espiritual que nos cerca, e de sua ação sobre o mundo corporal, é a revelação de uma das forças da natureza, e, por consequência, a chave de grande número de fenômenos até agora incompreendidos, tanto na ordem física quanto na moral. Quando a ciência levar em conta essa nova força até hoje desconhecida, retificará imenso número de erros provenientes de atribuir tudo a uma única causa. A matéria. O conhecimento dessa nova causa, nos fenômenos da natureza, será uma alavanca para o progresso, e produzirá o efeito da descoberta de um agente inteiramente novo. Com o auxílio da lei espírita, o horizonte da ciência se alargará, como se alargou com o da lei da gravidade. Quando do alto de suas cátedras, os sábios proclamarem a existência do mundo espiritual, e sua participação nos fenômenos da vida, eles infiltrarão na mocidade o antídoto das ideias materialistas, em vez de predispô-la à negação do futuro. Nas lições de filosofia clássica, os professores ensinam a existência da alma e seus atributos, segundo as diversas escolas, mas sem apresentar provas materiais. Não parece estranho que, quando lhes fornecemos as provas que não tinham, eles as repilam e classifiquem de superstições? Isso não será o mesmo que confessar a seus discípulos que eles lhes ensinam a existência da alma, mas que de tal fato não tem prova alguma. Quando um sábio emite uma hipótese sobre um ponto de ciência, procura com empenho e colhe com alegria tudo o que possa demonstrar a veracidade dessa hipótese. Como, pois, um professor de filosofia, cujo dever é provar a seus discípulos que eles têm uma alma, despreza os meios de lhes fornecer uma patente demonstração. 101. Suponhamos que os espíritos sejam incapazes de ensinar-nos alguma coisa além do que já sabemos, ou do que por nós mesmos poderemos saber. Vê-se que só a demonstração da existência do mundo espiritual necessariamente conduz a uma revolução nas ideias. Ora, uma revolução nas ideias não pode deixar de produzir outra na ordem das coisas. É esta revolução que o Espiritismo prepara. 102. Entretanto, os espíritos fazem mais que isso. Se as suas revelações são rodeadas de certas dificuldades, se elas exigem minuciosas precauções para se lhes comprovar a exatidão, não é menos real que os espíritos esclarecidos, quando sabemos interrogá-los, e quando lhes é permitido, podem nos revelar fatos ignorados, dar-nos a explicação do que não compreendemos, e nos encaminhar para um progresso mais rápido. É nisto, sobretudo, que o estudo sério e completo da ciência espírita é indispensável, a fim de só se lhe pedir o que ela pode dar, e do modo como pode fazer. É ultrapassando esses limites que nos expomos a ser enganados. 103. As menores causas podem produzir grandes efeitos. Assim como de um grãozinho pode brotar uma árvore imensa, a queda de um fruto fez descobrir a lei que rege os mundos. As rãs, saltando num prato, revelaram a potência galvânica. Também do fenômeno vulgar das mesas girantes, saiu a prova da existência do mundo invisível, e, desta, uma doutrina que, em alguns anos, fez a volta do mundo e pode regenerá-lo pela verificação da realidade da vida futura. 104. O Espiritismo ensina poucas verdades absolutamente novas, ou mesmo nenhuma, em virtude do axioma: nada há de novo debaixo do sol. Só as verdades eternas são absolutas. As que o Espiritismo prega, existiram de todos os tempos, pois são fundadas sobre leis naturais, pelo que, em todas as épocas, encontraremos essas sementes que conseguiram desenvolver, mediante estudo mais completo e mais atentas observações. As verdades ensinadas pelo Espiritismo são antes consequências que descobertas.
O Espiritismo não descobriu nem inventou os espíritos, como não descobriu o mundo espiritual, no qual se acreditou em todos os tempos. Todavia, ele o prova por fatos materiais, e o apresenta em sua verdadeira luz, desembaraçando dos preconceitos e ideias supersticiosas, filhos da dúvida e da incredulidade. Observação: estas explicações, incompletas como são, bastam para mostrar a base em que se assenta o Espiritismo, o caráter das manifestações e o grau de confiança que podem inspirar, segundo as circunstâncias. Alguns pontos abordados. O que é Espiritismo? Allan Kardec. Doutrina espírita. Doutrina espírita para iniciantes. Destino dos espíritos. Estudo espírita. Espiritismo para principiantes. Audiolivro espírita. Estudar espiritismo. Allan Kardec Espiritismo. Mundo dos espíritos. Destino dos espíritos. Audiolivro espírita. Espiritismo Allan Kardec. Mundo dos espíritos.